Dom Perro, alimento completo e balanceado para o seu pet. Aliás, a Priscila daqui a pouco vai estar aqui conosco e ela já está adquirindo aí o Dom Perro para o seu... Qual é a raça daquele cachorro da Priscila? Lhasa. Lhasa, né? Aquele quietinho, tranquilo, educadinho e tal. Talvez né? ele um dia seja, mas ainda está em fase de formação. Mas será que ele está sendo formado pela Priscila? A Priscila não é de formar, dar uma boa formação no cachorro. Acredito que sim, ela está aprendendo, então, tá. né? Bom, para mais informações aí do Dom Perro, que é o alimento balanceado para o seu pet, entre aí no Facebook Nutribaur. Bom, nós estamos aqui inaugurando esse espaço aqui do programa, tem um coach, temos a área de infraestrutura, temos a área de mercado imobiliário e eu sempre tive a pretensão nesse programa, desde que ele existe há 14 anos, de ter um espaço destinado a falar para os síndicos de prédios comerciais, prédios residenciais, porque o síndico é um administrador de várias famílias, de centenas de pessoas, às vezes de milhares de pessoas, e ele trabalha com várias demandas. E por isso nós estamos hoje inaugurando esse espaço com o Ayrton Rocco. Ayrton, que prazer te conhecer pessoalmente, né? Nossa, e te cumprimentar pelo trabalho, né, Lília, que ele já faz, ele tem um jornal e um site que trata exatamente dessas questões voltadas para as informações aos síndicos. E esse espaço começa a ser ocupado por ti hoje. Prazer em te conhecer, como repetindo. E o que tu pretende, assim, demonstrar, trazer para esse público? Bom, obrigado. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, Silvio, de estar abrindo mais um leque de informações para esse público. O síndico, ele é uma pessoa que que tem uma liderança comunitária, atende problemas dos mais diversos dentro de uma comunidade, que vão desde o cachorro, né, até a briga do casal, a inadimplência, a trinca, o que é trinca, o que é rachadura. Então, é uma série de informações que ele precisa. E o síndico, na verdade, desde 2002, tem gente que é síndico por profissão. Mas a grande maioria desses profissionais, que é como eu os trato, eles estão síndico. E ao estar síndico, eles na realidade eles não são os profissionais, não têm o conhecimento da formação básica para atender aquela necessidade daquela comunidade. O jornal e o site entram exatamente nessa lacuna de passar informações, consultorias, prestação de serviços para esse pessoal. Né? Então, esse nosso casamento, ele vai realmente ao encontro daquilo que nós fazemos há 23 anos aqui em Porto Alegre. Então, e é uma grande necessidade do mercado, né? Eu sinto isso, né, Lília? Porque tu que é professora e trabalha na questão de coaching, de preparar as pessoas para transformar a sua vida e também ajudar a transformar a vida de outras pessoas, também é esse aspecto que tu vai transformar, digamos, uma administração que vai trazer resultado para todo mundo, né? Exatamente, é uma demanda reprimida, né? Porque não é uma coisa que se ouve falar aí. Na realidade, são subsídios para que ele faça a gestão. Às vezes, hoje o síndico, em função de uma série de situações que aconteceram ao longo do país, a queda do prédio aqui em Capão da Canoa, aqui lá do Rio de Janeiro, se estabeleceu algumas regras, algumas normas, alguns laudos obrigatórios em que o síndico tem que cumprir. O não cumprimento desses laudos, dessas obrigações, implicam que o síndico é o responsável civil e criminal por algum outro evento que venha a ocorrer. Até 2009, em Capão da Canoa, depois do Rio, não havia um culpado, não havia um responsável. O poder público achou por bem, na figura do síndico, nomeá-lo como tal. Só para amenizar um pouco, basta seguir as regras, fazer os laudos periódicos, né? Contratar profissional para isso e tal, que fica respondida essa questão. E no nosso país, uma série de coisas precisam acontecer para que regras sejam criadas, assim como a questão da Botkiss, enfim, que apertou um pouco mais a aprovação dos bombeiros. Precisou acontecer uma série de acidentes para que se criasse critérios dentro dos condomínios, né? E quero te fazer uma pergunta, Ayrton, como é que está aquela questão da autorização e da liberação para obra dentro do condomínio? Bom, isso aí trata-se da norma técnica, uma NBR 16280, que desde de abril está em vigência. Trouxe muito de sabor para as relações dentro do condomínio. Pelo seguinte, deram a autoridade para o síndico, e salvo que o síndico seja engenheiro, ele não tem a competência para.
Trata-se do seguinte, em linhas gerais, assuntos que a gente vai, inclusive, tratar durante o tempo que nos comentários regulares que nós vamos começar a fazer. O síndico, quando uma unidade quer fazer uma reforma, determinado tipo de reforma, tá, não muito clara na NBR, que ela impacte, por exemplo, trocar o piso, tá? E aí a sua retirada seja com aquelas máquinas que eu não sei o nome, que trepina. Em caso de terremoto. A unidade tem que ter um engenheiro, o correto. A unidade tem que ter um engenheiro que ateste a segurança daquela obra, através de um laudo ou do projeto, apresentando o projeto ao síndico. Bom, o síndico recebe o projeto, recebe o laudo de um profissional. Quem é o síndico para dizer que não? Então, o certo é o condomínio ter um engenheiro responsável, tá, para que ele ateste a veracidade daquele laudo. Então, assim, é um pouco complexo, mas as coisas se ajustam. O laudo técnico de inspeção predial, que é um desses laudos que aconteceu em função dessas duas tragédias, Rio e Capão da Canoa, podem minimizar essa questão dessas pequenas reformas dentro das unidades. Porque dentro da edificação, o engenheiro que produz o laudo, ele tem uma responsabilização através daquele laudo, por fazer cumprir aquilo que foi determinado nesse laudo técnico de inspeção predial por 10 anos. Então, toda e qualquer alteração, mesmo que seja interna e que venha influenciar na estrutura, esse engenheiro tem que... Deixa eu corrigir, engenheiro e arquiteto. Para não te incomodar, né? Não, mas tá uma figura, a gente se atrapalha. Como o CREA ele é mais incisivo na questão de mídia. E agora tem o Conselho de Arquitetura. Tem o CAL, que é o Conselho de Arquitetura, desmembraram há 2 anos. Exatamente. Então, eles têm tem a ART, que é do CREA, e RRT, que é do CAL. Bom, se eu fosse você, síndico, tu pode, inclusive, fazer palestra nos condomínios. Eu acho que é importante abrir esse espaço nos condomínios. O condomínio até tem recurso para isso aí. Qualificar não só o síndico, mas os moradores. Porque há uma resistência, a gente sabe, assim, eu que moro no mesmo prédio há 32 anos, então, à medida que o tempo vai passando, tem pessoas que ficam muito resmunguentas. Então, as pessoas são resistentes a muitas coisas que têm que ser feitas, inclusive por força de lei. Né? E se alguém vai de fora e tal, as coisas melhoram. Então, se você é síndico de um edifício, de um prédio comercial, residencial, enfim, o Ayrton está disponível aí para fazer palestra, para esclarecer vocês e ajudar na melhor administração do condomínio. Não é isso, Ayrton? Tem algum contato? Eu tenho uma teoria. Sim, pode dar. Um minutinho, claro. por favor. Eu tenho uma teoria de que morar em condomínio e conduzir veículo dentro de uma cidade, ser motorista de trânsito, devia constar nos bancos escolares, nos seus primórdios. Verdade. Porque dificilmente existe um mau operador do equipamento carro. Existe uma pessoa mal educada para dividir os espaços. E condomínio é a mesma coisa. A questão dessa difusão de informação, mesmo as palestras que tu alentasse, nós temos uma em andamento, a gente tem feito aí alguma cidade do interior, a gente foi para Rio Grande mês passado fazer, é justamente do PPCI, a responsabilidade, eu não falo do PPCI em si porque eu não sou da área, mas eu falo da responsabilidade do síndico em relação ao PPCI, ao LTIP, Laudo Técnico de Inspeção Predial, e a NBR 16280. Só para dar um exemplo, lá em Rio Grande tem uma obra, ela foi postergada, a obra de reforma do prédio. A esposa do síndico, quando ficou sabendo que a responsabilidade é do síndico, em alguns síndicos, diziam, não, para a obra, a primeira-dama, para a obra e vão fazer esses laudos primeiro. Então, tá certo. Mas são informações importantes que são prevenção. Então, tudo é prevenção. E obediência à lei, né? Quer dizer, quando tu desobedece, aí você perde a razão. Então, existem leis para tudo. Aliás, eu sempre falo assim, tem leis espirituais, leis da natureza e leis dos homens. As duas primeiras não falham. A única que falha é a lei dos homens.
Então, você tem que observar essas coisas na sua vida pessoal, na sua vida profissional, enfim, porque isso vai ajudar você a ser sempre uma pessoa íntegra, a estar sempre no lugar certo, fazer as coisas certas, e fazendo tudo isso, vai dar certo. Ayrton, muito obrigado pela tua presença, que a partir da semana que vem, então, aí está, vamos colocar no vídeo para vocês aí, uma forma de contato com o Ayrton para essas palestras, e agora, a partir da semana que vem, ele estará aqui toda semana, trazendo essas informações importantes. Obrigado, então, e até a semana que vem, né? Se Deus quiser.